Então eu gostaria de falar com vocês hoje aqui sobre a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, que era um homem em si mesmado, era um homem que orava de si para si. Ele orava dele para ele mesmo. E o publicano, que era um cobrador de impostos. Na ótica dos fariseus, ele era pecador, era tudo de ruim que pode ter numa pessoa, estava na figura daquele publicano. Então o texto aqui do capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 9, que vai falar sobre essa parábola, ela entra aqui já num contexto do início do capítulo 18, quando fala da parábola do juiz iníquo, né, da necessidade de se perseverar, de nunca esmorecer, de orar sempre. E Jesus encerra essa parábola do juiz iníquo dizendo que porventura o Filho do Homem achará fé na terra. E quando entra aqui, propriamente dito, na parábola do fariseu e do publicano, nós vemos dois homens que foram ao templo para orar. Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Esses homens, os dois que foram orar nesse templo, eles estavam em busca da fé como solução. Vamos ver o que o texto diz. Alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Porventura, se o Filho do Homem vier na terra, encontrará fé ou religiosidade? Primeiro fé, depois religiosidade. Por isso que Jesus, ele lança essa parábola. Fala de um religioso e de um homem que alcançou misericórdia. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Você sabe que os fariseus são aqueles que se baseiam na justiça própria, se baseiam na justiça das exterioridades, se baseiam na justiça das obras, se baseiam nos rigores da lei. E ele chegou para orar, junto com um publicano. Publicano eram os coletores de impostos da época, que eles já eram tidos como mau caráteres e por ainda estar envolvido com favores, aqueles que estavam dominando o território de Israel, que eram os romanos. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma. Jesus, praticamente, ele fez uma caricatura do fariseu, dizendo, foi assim que ele orava. E Jesus praticamente imitou, fez um teatro do fariseu, de como o fariseu orava. Esses fariseus aqui, eles confiavam em si mesmos. Quando Jesus falou isso, ele falava porque os conhecia. Eles se achavam superiores, eles desprezavam os outros, eles eram
os justos da perversidade, ou os justos da arrogância. Ó Deus, eu graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Olha só que pretensão desse homem, desse fariseu, desse religioso. Quando Jesus vier na terra, achará o quê? Achará fé ou achará religiosidade? Ele achará pouca fé e mais religião? É isso? Ritos, cultos, oferendas, sacrifícios? Ou achará a fé que conduz à vida, a fé que move a vida, ou a fé que não duvida? A fé que tem firmeza. Quando ele começa a expor esse homem, como o fariseu era, ascéticos, separatistas. Aqui na própria descrição do texto, eu não sou como os demais homens. Era um separatista. Excluía-se numa classe diferente dos outros. Os fariseus eram condenadores do próximo. Eles condenavam os outros. Eu não sou como eles. Roubadores, injustos, adúlteros. E nem ainda como esse publicano aqui. Condenadores, desprezam o próximo. Os fariseus não tinham de fato fé no seu coração. Eram cheios de religião, em nome da religião. E hoje nós estamos presenciando essa mesma classe no nosso meio, no meio religioso. Homens amantes de si mesmos, que confiam em si mesmos, confiam no que eles fazem, no que eles podem fazer, na força do seu braço, na sua frequência aos cultos religiosos, na sua moral, na sua ética, nas suas expressões exteriores, nas suas exterioridades, nas suas doações financeiras. Assim eram os fariseus. Eu não sou como esses publicanos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Os fariseus se sentem melhores que os outros, desprezam os outros. E é por causa desse espírito farisaico que Jesus conta essa história. E nós praticamente convivemos com isso. Espírito farisaico, espírito separatista, espírito de soberba, espírito de religiosidade. Jesus achará fé na terra ou achará essa religiosidade? É por causa desse espírito que Jesus está contando isso. Os 2 homens que subiram com o propósito de orar. E você vê que o local da oração deles era um templo. Subiram juntos ao templo para orar. Apesar de estarem num templo, cada um tem o seu próprio templo. Porque cada homem é um mundo de significados. E cada templo é construído daquilo que habita o seu próprio coração. Cada templo humano é construído daquilo que habita ele. Você vê na oração do fariseu o que realmente o habitava. Essa soberba, essa arrogância. Porque é o homem que dá o significado aos lugares. E o significado vem daquilo que lhe habita. Daquilo que habita o seu próprio coração. Para um homem, esse fariseu, o templo dele
O templo que ele orava era um tribunal praticamente. Eu não sou como este publicano. Eu não sou como ele. E não sou como os demais homens também. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu sou o melhor. Para o outro, homem, casa de misericórdia. Porque o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Veja a diferença dos dois homens. Um usava aquele local como um local de julgamento. O outro usava aquele local como um local de busca de misericórdia e sentido à vida e à existência. Para um era uma casa de condenação de pecadores. Eu não sou como esse publicano, ele condenou o publicano. Eu não sou como os demais homens, pecadores, roubadores, xingadores, adúlteros, perversos. Olha só que ousadia desse fariseu. Mas também o templo é lugar onde os pecados encontram graça e perdão. Mas só que o fariseu estava construindo. O que saía dele era um templo, era um local de julgamento e condenação. Mas esse publicano encontrou dentro de si um lugar para misericórdia e graça e perdão dos seus pecados. O fariseu em pé, orando de si para si. E Jesus descreve, como eu disse, a forma, que ele se comportava com ironia, com sarcasmo, A conversa do ego do fariseu para com ele mesmo. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu não sou como esse publicano. Eu cumpro todos os meus ritos. Eu oferto, eu dizimo, eu contribuo. Não sou que nem esse coletor de impostos, safado, sem vergonha, roubador. Mas isso acontece muitas vezes com as pessoas que se acham melhores que as outras. O grande problema do fariseu é que ele não se enxergava. Muitas vezes nós já dizemos para algumas pessoas, vai se enxergar. Ele não se enxergava. Ele não tinha uma autocrítica. Eu não sou como fulano. Eu não sou como fulana. Eu não sou como este ou aquele. Agora, o outro lá nem ousava olhar para cima, escondido num canto, dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim. Ou você ora de si para si, ora com arrogância. Porventura, se o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou achará religiosidade? O fariseu tinha um coração vazio, tinha uma mente apagada, tinha um coração seco, incrédulo, viciado em brigas religiosas. Parece bem atual isso, São características do farisaísmo. São características dos fariseus que existem no meio religioso. Viciados em brigas em nome de Deus.
Orações de si para si não são orações a Deus, porque não há Deus neles. Só existe seu ego. Só existe o seu self, a sua vontade. O fariseu, ao olhar para o publicano, ele olhou para o publicano com desprezo, como muitos olham. Como muitos fariseus se separam. Como muitos grupos se separam. E os separatistas olham para os outros com desprezo. E hoje em dia existem milhares desses. Mas graças a Deus que eu não sou como eles. Isso é conversa de fariseu. Fariseu que fala isso. Eu não sou como você. Eu não sou como aquele homem. Eu não sou como aquela mulher. Isso indica o quanto fariseu nós somos. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu vou em campanhas, eu sou cabeça e não sou cauda. Jesus não se impressiona com as performances. Jesus se impressiona com coração contrito, que o Senhor não despreza. Um coração arrependido, um coração humilde, um coração que se derrama, sem soberba. O publicano, da mesma forma, só que agora com uma outra oração: sê propício a mim que sou pecador. Dependendo de cada homem, queridos, assim será a sua oração. Porque a oração sai do seu coração. Você é o que sai do seu coração. Como eu disse outro dia, é de dentro do coração que procedem todas as coisas. O publicano se escondia, não ousava olhar para lugar nenhum. Senhor, sê misericordioso comigo, sê gracioso, derrama a tua graça. Eu sou um pecador, me salva, tem misericórdia de mim. Nessa oração havia Deus, porque nessa oração havia arrependimento. E é Deus que gera em nós o arrependimento. Na oração do fariseu não existia Deus, porque ele não orava para Deus, ele orava para si mesmo. O publicano não se comparava como o fariseu se comparava com os outros. Não se media. Ele conseguia ter a percepção de quem ele era. Pecador. Alguém que necessita de misericórdia. Alguém que necessita de graça. Foi um homem com atitude de servo. Derramou seu coração ali naquele lugar. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Ele foi justificado. Ele foi justificado porque ele não se sentiu superior a ninguém. O próprio texto do Evangelho diz: considerai vós os outros superiores a si mesmos. Não se sentiu superior aos demais seres humanos. Quem se sente superior aos outros, nele não está o Espírito do Evangelho. Não está o Espírito de Jesus. Jesus disse que o publicano foi justificado e perdoado porque o amor de Cristo constrangeu o coração dele. E quando o amor de Cristo nos alcança, queridos, nós vivemos o verdadeiro
sentido do amor e da vida e da existência, e o pecado não nos alcança. Nós sabemos por fé que somos perdoados. Quando esse amor nos invade, nós sabemos por fé que somos perdoados. A raiz da consciência do perdão gera em nós um constrangimento para a vida. Então, a consciência do amor de Deus e a consciência de que somos perdoados nos constrange para a vida. E a vida é multiplicada em nós. E nós somos justificados, perdoados. E nós não desejamos transgredir contra aquele que nos perdoa. Porque você foi constrangido pelo amor de Deus. O publicano voltou para casa pacificado no seu interior, pacificado na sua vida, por intermédio da fé. Justificados, porém, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Quando o Filho do Homem vier na terra, porventura, achará fé na terra. Quando você tem fé, você é pacificado. Porque o amor de Cristo, ele tem constrangido o nosso coração. Quando você ora de si para si mesmo, quando você tem a atitude de um fariseu, sempre o fariseu precisará voltar ao templo, e voltar ao templo, e voltar ao templo, porque ele nunca é justificado, porque ele não tem a oração a Deus, ele tem a oração a si mesmo, e ele precisa das mecânicas do templo, e continua fazendo a oração a vida inteira, porque não tem a mente e o seu pensamento, a sua consciência iluminada pelo Evangelho verdadeiro, o Evangelho que constrange o coração. Ele não caiu em si, ele não se arrependeu dos seus argumentos, das suas falácias, das suas religiosidades, dos seus enganos, do ser superior aos outros que estão no mundo inteiro. E ele se perderá na existência, mesmo estando no templo, mesmo estando no grupo, mesmo estando na igreja, mesmo estando entre os irmãos. Porque, na verdade, ele não encontrou a paz que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Não se abriu para o perdão e a misericórdia de Deus. Como Jesus encontrará fé num homem? Como Jesus pode encontrar fé em você? Você tendo atitudes de religiosidade? Ou tendo um coração aberto, um coração contrito, um coração que se entrega, um coração que se abre para o perdão e a misericórdia de Deus? É por aí. É por aí que se encontra a fé. É dessa maneira que Deus achará a fé. No meu coração e no seu coração. Um fariseu vive de guerras religiosas e políticas, visibilidades de si para si, mas nada com Deus. Precisamos nos encontrar, precisamos nos enxergar, precisamos nos quebrantar para ser conforme Jesus. Para sermos conforme Cristo e o seu Evangelho. Quem insiste no engano fica girando, 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 girando e não sai do lugar. Vai daqui para ali, dali para cá, da cá para lá, não sai do lugar.
porque não encontrou o sentido da vida, e o sentido da vida está em Cristo e no Evangelho. Está no amor de Cristo. As coisas não mudam se você não tomar uma atitude de fé. Obrigado, Jesus, porque eu não sou que nem Ele. Obrigado, Senhor. Eu não sou como ela. Oração de fariseu. Mas o publicano dizia: sê propício a mim, que sou pecador. Necessito da misericórdia. Necessito do perdão. Quem não faz isso agoniza. Agoniza nessa vida. A vida vai passando, queridos, e nada acontece. Cuidado, para que a gente não perca a nossa alma, para que a gente não viva em mediocridade. Para que a gente não viva em raivas e frustrações. E não sejamos estimuladores desse espírito maldito de fariseu, de farisaísmo. O fariseu tem a mente que não pensa fora daquele ciclo vicioso, daquela cadeia de pensamentos doentes. Você precisa saber de si. Saber de si não é orar para si mesmo. Saber de si é ter uma consciência aberta, um coração que faz a pessoa aprender e ter a inteligência que a mente do Espírito traz, e a sabedoria que vem de Cristo, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso acontece com quem olha para dentro de si e vê que não tem condições de avançar se não for a graça e a misericórdia de Deus. Caso contrário, as pessoas se perdem de não compreender o mistério da graça de Deus, perdem a sensibilidade e a sutileza da percepção do Evangelho, da consciência do Evangelho, e se torna uma alma insensível, bruta, animalesca. É isso que esse espírito fora do Evangelho faz. E muitas vezes eles fazem em nome de Jesus. Mas como dizia lá o apóstolo Judas, como brutos, até nessas coisas eles se pervertem. Como brutos, sem razão. A verdade nos liberta. Não perca a sua alma. Saia dessa cadeia de pensamento, se é que você pensa assim. Pense, saiba de si, se enxergue. Peça para o Espírito Santo sondar seu coração. Porque a religiosidade sem o Evangelho, que é o Espírito de Cristo, ela deixa sequelas nas nossas vidas. Quais as sequelas da religião na sua vida? É só o processo da fé e do Evangelho de Jesus crescendo em nós, que nos faz livres e nos desaprisiona, senão você fica com o véu diante de você. Quando o Evangelho chega, o véu é tirado, é removido. É nisso que nós temos que caminhar. É nesse Evangelho, é nesse caminho, é nesse progresso na fé que devemos caminhar, andar e crescer no poder do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Não como fariseus, não como aqueles que não consideram os outros superiores a si, mas como aquele publicano
que encontrou um lugar de paz, de graça e de misericórdia diante de Deus. É para isso que Deus tem nos chamados. Abra seu coração, abra sua mente, abra os seus olhos, iluminados os olhos do vosso coração, para despertar para o seu chamamento, para a vida de fé que lhe está aguardada, em nome de Jesus.